Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está com um profissional exemplar, que é o Ricardo Silva. Ele é estrategista no tráfego pago, né, e vai trazer um pouquinho do conhecimento dele para a gente. E aí, Ricardo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Qual a sua formação, como que você descobriu esse mundo. Show. Primeiramente, queria agradecer aqui a oportunidade, né, de conversar com vocês dois, né, profissionais também exemplares no que faz. Obrigada. Segundamente, falando um pouco mais de quem de fato é o Ricardo, eu resolvi nesse podcast falar algo que, digamos assim, muitas pessoas que me conhecem hoje não sabem disso, porque é coisas mais íntimas, digamos assim, tá? Que com o passar do tempo, agora, né, de fato, eu resolvi contar, de fato, essa parte da minha história, que eu acho que é algo que conecta todo mundo. Você, Juliana, tem uma história, até chegar na Juliana, de fato, que tem a Contabilize, não é isso? Isso. Meu parceiro, que eu esqueci o nome. Luiz também tem a história dele pessoal, e eu acredito que todas as pedras no caminho de todo mundo, a partir do momento que vocês acabam conhecendo elas, acaba trazendo essa conexão, tá? Então, recentemente completei 23 anos, tem 3 dias, né? Parece que eu tenho 30, mas só tenho 23. Parabéns atrasado. Um menino. Um menino, uma criança ainda. Estou nesse meio digital desde 2021, certo? Assim, de fato, nessa parte de estratégias online e tudo mais. Mas, voltando um pouco, né, quem é o Ricardo ali, apesar de ter uma pouca idade, eu tenho uma história assim de superação, desafios a partir de tudo. Que ali nos 15 anos eu trabalhava assim em 2 empregos, basicamente o Júlio ali do Todo Mundo Odeia o Cris. Eu era jovem aprendiz, na verdade com 17, ali jovem aprendiz, e também trabalhava em supermercado. E basicamente nesse período de desafios para mim, né, 16/17 anos ali, eu me via naquele momento em que todo mundo se vê, né, perdido, o que vai fazer na vida no final das contas. Daí, certo momento, nesse mercado que eu trabalhava, a gente fazia de tudo, principalmente eu ali. Fazia reposição de mercadoria, eu abastecia, ficava no caixa e basicamente até descarregava carro. Nesse descarregar carro, a gente descarregava ali sal, né, saco de sal nas costas. Isso com pouca idade ali, já descarregando sal nas costas. Chegou um momento que, nesse descarregar sal nas costas, uma tarde, eu olhei assim, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? E nisso, eu já meio que sabia, de fato, um pouquinho sobre o mercado digital ali. Nunca tinha adentrado, de fato. Mas foi aí onde eu estralei os dedos e disse, velho, preciso mudar isso aqui. E foi onde eu comecei a estudar mais sobre essa parte de tráfego pago, prestação de serviço para empresas locais e esse âmbito de marketing digital. Daí foi o pontapé, né? Daí fui me profissionalizando. Hoje eu tenho, desde desses tipos de cursos mais, falar assim, caros de fato, do mercado, né? Tem vários profissionais, mas tem um profissional, não está falando o nome dele aqui, em específico, que todo mundo da minha área olha ele como o topo, o número 1. Ele é meu mentor, de fato, tá? E hoje a gente atende clientes aqui em Arapiraca, a gente atende clientes no Brasil como um todo e até fora do Brasil. A gente tem cliente na Austrália, em Portugal. E, basicamente, esse é um pouquinho da minha história, nesse ponto onde que teve o estralo, de fato, para olhar para esse âmbito digital. Foi nesse momento. E também peguei ali o período da pandemia, que foi onde estourou, de fato, a profissão, né? Foi onde estourou ali essa questão de tráfego, porque as empresas, todas elas fecharam, praticamente, e só tinha online ali para poder desenrolar. Mas é isso. Ô, Ricardo, aí assim, beleza, você contou sua história, eu entendi. Mas a gente sempre precisa de um pontapé inicial para poder ter a oportunidade de crescimento. Aí, assim, me conta um pouco do primeiro cliente que você teve. Como foi que aconteceu? Que, tipo assim, eu acho que você conseguiu conquistar ele e disse, não, dá para viver disso. Então, a partir de agora, eu vou me dedicar a isso. Aí, quando foi esse momento, assim? Como foi que aconteceu? Meu primeiro cliente, eu tenho até hoje uma foto do recibo que ele me pagou, né? Que foi um valor risório, na época, R$200, que era realmente só para iniciar o serviço.
ali passaria um mês todinho prestando serviço para essa pessoa, R$ 200 a mensalidade. Essa pessoa, eu sempre fui verdadeiro, de fato. Falei para ela, ó, você vai ser a minha primeira experiência. Topa? A pessoa me deu o voto de confiança. Deu certo? Mais ou menos. Essa é a realidade. Porque eu estava pegando o manejo da coisa ali. Para eu conquistar essa pessoa, mandei mensagem ali no Instagram, que eu basicamente ficava analisando perfis. Era uma loja, na verdade hoje, que para você ter ideia, ela era uma loja pequena no bairro Brasília, e hoje ela é uma loja gigantesca ali no centro. E daí, mandei mensagem, fui na loja, conversamos e a gente fechou. Legal. Os outros clientes, e aí, mesmo não dando tão certo, ela acabou indicando para outra pessoa, essa outra pessoa me indicou para outra pessoa, e assim foi. No início foi bem isso. Só que tem um fato curioso no meu início também. O início que eu falo é assim, os 3 primeiros meses. Nos 3 primeiros meses, eu peguei um cliente de Balneário Camboriú. Ele era um corretor de imóveis de alto padrão. Daí, implementando algumas estratégias que eu vinha vendo ali nos cursos e tudo mais, a gente acabou vendendo uma casa de 8 milhões. Nossa. Lá em Balneário. Aí, digamos assim, foi sorte? Sei, acho que foi realmente ali as noites que eu passava acordado, estudando. Então não foi sorte, Então, não foi foi preparo sorte. mesmo. E daí, eu acredito que isso aí me ajudou bastante. Tanto é que é uma coisa que, esse detalhe, eu nunca contei pra ninguém. Nem minha família sabe, porque na época eu recebi uma comissão assim, gorda, por ter vendido junto com o cara. O cara poderia basicamente ter pagado a mensalidade e tchau. Mas ele, Reconheceu, até hoje a gente troca ideia, assim, sobre empresas e tudo mais. Ele saiu do segmento, tem outra empresa, mas basicamente isso me ajudou bastante ali no início, né? Foi a pessoa que estava se aventurando, né? Vou dar o pontapé inicial. É. Né? Justamente. Então, assim, né, eu acho interessante, né, que nessa área, né, de tráfego pago, é meio que muito novo, né? Como ele mesmo falou, né? Começou basicamente ali na vida dele a partir de 2020 com a pandemia, né? Exato. E, assim, confesso que até hoje eu não entendo muito bem como é que funciona. Eu sei a teoria, né? Mas explica um pouco na prática como é que funciona o tráfego pago. Bom, existem 2 tipos de tráfego. O tráfego orgânico, que é aquele que você faz sem pagar nada, e o tráfego pago. Vou explicar um pouco da diferença de um e de outro. O tráfego orgânico é aquele como se estivesse plantando uma árvore. Você vai ter que cuidar daquela árvore até ela começar a dar os primeiros frutos. Isso vai demandar tempo. O tráfego pago, ele acaba pulando algumas casas da etapa para você colher os primeiros frutos. Basicamente, como isso funciona? Existem ali plataformas onde você acaba comprando crédito, né, que é o patrocinado, que todo mundo vê no Instagram, no YouTube. E com isso, você acaba alcançando o seu público que tem realmente ali vontade, interesse de poder comprar o seu serviço, adquirir o seu serviço ou produto. Sim. Só que, impulsionar por impulsionar, todo mundo consegue no final das contas. O grande ponto é ter estratégias até chegar no cliente. Certo? Assim, puxando um gancho no ramo de vocês. Qual tipo de campanha que eu vejo que pode ser que funcione muito bem, né? Por exemplo, a gente está no período, não sei dizer bem, muito dessa área, a gente está no imposto de renda, né? Essa questão da declaração de imposto de renda e tudo mais. Exato. Eu enxergo o imposto de renda para vocês como uma isca para um novo cliente. Entende? Para os produtos. Exatamente. Como, por exemplo, estava até conversando com a Juliana, a minha esposa, ela também é do âmbito digital, ela é influenciadora, só que ela não tem MEI. Essa questão de declaração de imposto de renda e tudo mais. A gente está conversando sobre isso. Só que, imagine que eu não conheço vocês dois. Se eu fosse lá no Instagram pesquisar alguma coisa e vocês derem a sorte de aparecer para mim falando sobre isso, daí, consequentemente, eu ia entrar em contato com vocês, né? Porque eu tenho a necessidade. E o Instagram tem muito disso, né? Quando você... Não sei se você já aconteceu com vocês. Mesmo você de pensar naquilo, já aparece para você no Instagram. Exato. Só de pensar. Você nunca nem pesquisou aquilo ali.
Qual a explicação, Ricardo? Sobre Ó, a pensar explicação sobre é o um seguinte. conteúdo e ele de repente aparecer pra gente. Esse do pensar, porque o que acontece? Eu não sei se realmente isso é verídico, mas em uma mentoria o cara falou isso. A câmera frontal, ela não foi feita para tirar foto. Sim. Ela foi para identificar o que o seu olho está vendo ali dentro da tela, para poder o algoritmo lhe entregar o que de fato faz mais sentido. Uhum. Nesse o pensar, só que antes a pessoa foi lá e viu, mesmo que de canto, e fixou o olho ali naquele produto, serviço, seja lá o que for, e depois o algoritmo entregou para você. Uhum. Aí fica nessa, pô, só pensei no serviço, pensei no produto, e apareceu aquilo ali para mim. De repente ele surgiu. Mas existe esse jogo. Isso foi o mentor que falou. Não sei se Uhum. realmente é isso que acontece. Mas eu acho que é uma A tecnologia está tão avançada que é capaz de captar o interesse da gente, né? Exatamente. Mesmo subjetivo, né? Exatamente. Mas eu vi ali no cantinho, mas aí a tecnologia enxergou isso, né? Exato. Daí, assim, só para a gente fechar esse do câmera frontal, que eu acho bem interessante. Super. Nenhum dos clientes, ele tem um e-commerce, né, de produto para dentista. Equipamentos, na realidade. Fiz esse teste. Eu abri o e-commerce dele e fiquei olhando para uma cadeira odontológica que ficava no canto da tela. Olhando, eu não tinha pesquisado. Dias depois, a cadeira apareceu para mim. Ou seja, realmente se concretiza essa teoria. Validou. Exatamente. Para também não estar falando aqui algo que realmente não seja validado. Uhum. Eu acredito muito nisso. Aí, respondendo a tua pergunta sobre, de fato, o que é tráfego, resumidamente você tem um serviço, um produto, você precisa aparecer para o seu cliente. Porém, você precisa aparecer da maneira correta, ofertando, de fato, o que aquela pessoa quer. Entende? Basicamente é isso. Isso através do Google, Meta. Certo. Então, assim, o tráfego pago, a minha compreensão agora, diante do que você explicou, é meio que estabelecer um filtro de entrega de um determinado produto ou serviço. Você consegue isso dentro da tecnologia, fazer com que seja segmentado o público para onde vai ser entregue. Então, por exemplo, a partir do momento que alguém comenta sobre um determinado serviço, a tecnologia identifica e vai levar aquela oferta de serviço diretamente àquela pessoa. Então, o tráfego pago, ele é capaz de captar isso. Exatamente. Né? De realizar esse serviço. A partir do momento que você tem um aparelho celular, todo mundo que está iniciando a configuração, você permite, né? Dar algumas permissões ali, que é obrigatório. Nessas permissões, você entrega câmera, você entrega o áudio. O áudio. E nesse do áudio também aconteceu várias vezes, de tipo, eu particularmente tá falando de alguma coisa e o patrocinado aparecer para mim. Exato. E comigo aconteceu já algumas coisas interessantes. Às vezes, coisas que a gente comenta no dia a dia. De repente, eu recebi um contato direto no WhatsApp, ofertando aquilo que eu estava conversando. Eu achei isso já o ápice. O ápice. Porque uma coisa é assim, de repente eu filtrei, eu pesquisei agora sobre, por exemplo, uma máquina de lavar. Aí, de repente, ele entendeu a minha necessidade e vai entregando alguns conteúdos. Mas eu estou aqui numa conversa e falei sobre um determinado produto. E uma loja aqui local me chamar no WhatsApp, no meu número pessoal, e oferecer aquele produto, eu achei o ápice mesmo da tecnologia. Isso aí é surreal. Foi um caso isolado ou já aconteceu com outras empresas? Já aconteceu. Tem um em específico na nossa área, que é de certificação digital. É incrível e é uma palavra que a gente está sempre comentando dentro do escritório. Daqui a pouquinho vocês vão ver, eu recebi uma mensagem sobre certificadora digital. Olá, nós temos o certificado digital, a gente faz online, faz à distância. Enfim, já vem entregando esse conteúdo. Outro dia, a gente estava comentando sobre um carro, né? Determinado carro. De repente, a concessionária aqui de Arapiraca me mandou uma mensagem chamando para um coffee break para a apresentação do quê? Daquele carro que a gente estava conversando. Surreal. Né? Surreal. Um número local, a loja local, a concessionária me oferecendo um coffee break para ir conhecer o carro. Assim, sem compromisso. E de algo que a gente estava comentando. Então, assim, é de assustar o que a tecnologia é capaz de fazer. E o que eu vejo? É uma profissão nova, né? Totalmente nova. Já visto a sua idade. Mas, assim, ela nasceu realmente com o olho no futuro. E ela nasceu daquela virada de chave da pandemia. Na pandemia, tudo se fechou, né? A gente ficou trancado sem poder consumir nada local. E qual foi a única estratégia? Aparecer no online. Estava todo mundo ali no telefone o tempo todo, né? Na TV o tempo todo, computador. E mudou o mundo completamente, porque os serviços, os produtos passaram a ser ofertados virtualmente. Então, eu não preciso mais ir para consumi-los. Eles vêm até mim.
Então foi onde nasceu, eu enxerguei assim, onde nasceu, né, essas novas tecnologias e o tráfego pago eu tenho visto, acompanhado, a gente tem alguns clientes dentro do escritório, inclusive o Ricardo é um deles, né, ele administra a Go Gestão e a gente tem visto assim e admirado, né, são profissões novas, inclusive outra coisa que a gente estava conversando nos bastidores é que para abrir o CNPJ, a gente tem o código de atividade e recentemente foi criado o código de atividade específico para essa atividade, que é tão novo, né, que eles tiveram de criar uma profissão nova, um código novo dessa atividade. Exato. Criarem uma tributação nova também. Chamar a atenção e já querem um pedaço do bolo, né? Exato, o governo já vai, ó, peraí, isso aqui é novo, a tributação é nova também, é diferenciada, porque eles enxergaram isso aí como um alto potencial, né? E muita gente cada vez mais, principalmente os jovens, eu digo isso porque tecnologia é para pessoas que estão com a mente fresca. Então, vocês tiveram essa sacada, visualizaram isso, e a gente tem mais clientes também nessa área, e eu tenho enxergado isso nesses meninos novos, né, que tiveram essa ideia e hoje estão atendendo muitos clientes fora, inclusive, como você citou, né, atendo cliente da Austrália. Outro dia a gente estava estudando ali sobre a questão da emissão da nota fiscal para a Austrália, juro, envolveu até... Exato, envolveu até a gente na contabilidade. É muito novo e, assim, eu queria entender um pouco mais sobre a questão, assim, que resultado isso traz, né? A gente já entendeu o potencial disso, de entregar onde quer que seja. Consegue definir um público-alvo, segmentar, tipo, um raio de quilometragem, consegue tudo isso, estabelecer tudo isso da entrega do conteúdo? A gente, quando está levantando a campanha, que a gente chama, né, criando campanha de fato, a gente consegue lá denominar o raio, né, o alcance que aquele anúncio, aquela oferta vai chegar, idade, gênero, interesse, aí onde entra essa questão de colocar os interesses corretos para direcionar para o público-alvo. E tem um outro detalhe que até o próprio Meta, eu estou falando aqui de Meta, porque tem o Google, que é uma coisa diferente, e tem o Meta. E o próprio Meta acaba ajudando ali o direcionamento também. Tá? O que vai diferenciar a empresa X da empresa Y é posicionamento e oferta. Essas são as coisas que vão diferenciar. Por isso que eu falo, a gente hoje denomina mais como estrategistas digitais na nossa empresa do que realmente gestores de tráfego pago. Entende? Porque é onde a gente vai pensar junto com a empresa a maneira correta de chegar no público-alvo. Entende? Sim. Daí, dentro das ferramentas do Meta, a gente consegue direcionar para homem, quero só homem, quero só mulher, quero direcionar ali só para quem tem interesse em arte, carro, alguma coisa do tipo. Já no Google, que é uma outra plataforma, e as duas são as mais utilizadas hoje, Meta e Google, é onde você está buscando as pessoas que estão com alto índice de pesquisa ali, de procura, na realidade, do teu serviço / produto. Tem serviço que vai funcionar muito bem no Google, como tem serviço que não vai funcionar, que vai funcionar melhor no Meta, no final das contas. O serviço de contabilidade, eu acho interessante as duas plataformas, tá? Porque tanto tem pessoas pesquisando, como tem pessoas que você consegue trazer o desejo para essa pessoa, no final das contas. Entendi, perfeito. Quando você fala, beleza, da Meta, eu sei que é a inteligência artificial, né? Seria propriamente dita a parte ali que fica do WhatsApp, Instagram, é isso? E o Google de fato, Facebook, vamos dizer assim. Ou estou errado? Dá para melhorar. O Google também tem a aba de você colocar os interesses para aparecer determinada. Interesses não, na realidade é palavras-chave. Tá? Por exemplo, no Google, você compra palavra-chave. Por exemplo, contabilidade em Arapiraca. Eu posso comprar essa palavra no Google e o meu anúncio vai aparecer somente para esse cliente que pesquisou. Vou puxar o gancho aqui para a cliente da Austrália. Ela é uma clínica de drenagem linfática. Drenagem linfática, lá tem várias. Porém, drenagem linfática brasileira não tem. E, segundo os nossos estudos de lá, e também a própria dona, as australianas, que é 99% mulheres que vai pesquisar o serviço, pesquisam drenagem linfática brasileira. E só tem ela que faz isso lá. Entende? Aí a gente compra essa palavra-chave e o anúncio aparece para o cliente em potencial dela.
Ou Legal. seja, é um serviço comum, mas ela conseguia entregar um produto específico. Específico. Específico e um público também que tem essa demanda, né? Exato. Perfeito. Respondendo outra questão, você acabou tirando minha outra dúvida, que a gente estava até falando antes, né? Que é referente à questão do como é o tráfego pago, né? E, tipo, o Ricardo agora explicou assim, né? Que você compra as palavras-chave do Google. Beleza, aí vamos lá, eu invisto 5 mil em tráfego pago mensal. Só que aí meu negócio não está no Google. Aí eu tô pagando nada. Ou seja, a importância da estratégia Exato. e não só do Exatamente. tráfego pago. O tráfego pago ele joga, mas a estratégia é aquela que diz, não, mas você não tem um negócio aqui, você tem que ter seu negócio cadastrado no Google Negócios e tal, para você poder ser visto. Aí se você não tem o Instagram da sua marca, como é que você vai divulgar na meta? Tipo assim, a importância de você não só pagar o tráfego pago, mas você existir nas plataformas digitais. E tipo assim, não só existir, acho que existir com palavras-chave. Porque, tipo, por exemplo, aí alguém vai procurar, eu vou procurar o Luiz, que é contador. Eu sei que o Luiz é contador. Vou botar lá no Google. Luiz Contador. Mas o meu arroba é Luizinho, arroba 1993. Tipo, Exato. o Google não acha, entendeu? A meta não acha. Então, acho que as palavras-chave, né? A questão até mesmo da forma de você selecionar seus nomes na rede social, a forma de você posicionar seu negócio, acho que tudo isso influencia, né? Por isso que eu perguntava para você antes se realmente a questão do tráfego pago, qual é o sentido dele, né? Se é só pagar e o negócio vai acontecer. Então, tipo assim, tem toda uma estratégia antes para o negócio acontecer. Essa é a importância, eu acho, também de um bom profissional da área, né? Porque se você contrata qualquer profissional, às vezes você vai ali naquela expectativa de você decolar seu negócio, você está tirando ali, matando seu negócio, tirando uma parcela do lucro dela para investir em algo que não vai dar retorno porque o cara só fez fazer a parte dele. Beleza, não está errado. Ele vendeu aquele serviço, mas ele não ofertou, às vezes, por um pouquinho mais a questão estratégica. Então, aí realmente, acho que eu já consegui dar uma entendida boa agora na questão. No fim das contas, a gente fala que são engrenagens que precisam estar rodando ao mesmo tempo. Instagram é uma, Google Meu Negócio é outra, e uma que, assim, que eu vejo que é a mais importante de todas, que existem vários profissionais da minha área que acabam não dando tanta atenção, é a parte da venda. Realmente direcionar o cliente a trajetória correta de vender para aquele cliente de fato. Entende? Tanto é que um dos nossos entregáveis dentro da empresa também é treinamento de venda, ou para o dono da empresa, ou para os vendedores ali em questão. Por isso que é todo um ecossistema. Existe o tráfego pago ali de 2019 a 2023, final de 2023, e existe o tráfego pago a partir de 2024, final de 2023, na realidade. Que as coisas mudaram bastante, assim. iPhone, que foi no período que eles lançaram o iOS 16, se não me engano, que acabou prejudicando nós, como gestores, como anunciantes, na questão de direcionar para o público correto. Existia essa barreira. Porque hoje em dia tem a questão da privacidade que eles imporam, que é a questão do iOS, etc. E como é que a gente hoje acaba driblando tudo isso e fazendo com que o nosso cliente ele tenha resultado? É realmente entregando o que faz sentido para aquela pessoa. Antes de iniciar qualquer projeto, a gente faz a anamnese. A gente vai estudar o negócio do cliente antes de subir a primeira campanha, primeiro anúncio, seja lá o que for. Daí a gente olha Instagram, a gente olha não só Instagram, a gente olha se o cliente também está se posicionando em outras redes sociais. Sim. Porque vai ter clientes que vai fazer muito sentido, tá no TikTok também, tá no Kawaii da vida, entende? Loja de roupa é um desses tipos de clientes que a gente, você tem 200 mil seguidores no Instagram, mas não tem um TikTok da vida. E ela entrega para todo o Brasil. Não faz sentido isso, entende? Porque um vídeo que viraliza no TikTok, imagine quantas pessoas não podem ali estar comprando dela. É a mesma lógica também para as outras redes sociais. E basicamente é isso. São engrenagens que precisam estar rodando constantemente para realmente ter resultado atualmente. Porque o que eu sempre falo se você não está posicionado na sua rede social, você não está posicionado ali no maior shopping do mundo. Que é a internet. Exato. Entende? Basicamente catálogo, né?
E sobre a questão dos segmentos, quais são os segmentos que você acha que são mais fortes para a questão do tráfego pago, ou não existe isso? Eu acredito que não existe um segmento que seja mais forte, porque no final das contas, toda empresa precisa vender. Toda empresa precisa vender, ponto. Com isso, eu acredito que o serviço, de fato, estratégias, elas são necessárias para todos os tipos de negócios. Agora vão ter negócios que vão ser menos, porque as estratégias offline vão funcionar mais do que online. Vou dar um exemplo aqui, até que foi um cliente que surgiu para a gente, assim, eu disse, olha, isso aí a estratégia é essa, a gente não vai vender direto, que era para venda de boi Nelore. Boi Nelore. Bem específico. Né? Por quê? O público, ele não está na internet, quem compra isso, entende? Verdade. A grande maioria das vezes ele está ali no marketing tradicional, escutando um rádio, vendo um programa local, sim, alguma coisa do tipo. Aí a gente vai lá e diz, ó, você vai sim se posicionar nas suas redes sociais, porque imagine que esse cara que demonstrou interesse no marketing tradicional vai falar lá para o filho dele, realmente ver se sua empresa é verdadeira. Aí o filho dele vai olhar lá o Instagram da empresa para ver se faz sentido para ele, entende? Ver se realmente é verdade aquilo que ele viu ali na televisão ou escutando um radialista aí da vida. Pior que é dessa forma mesmo que funciona, né? Sobre a questão das métricas para você verificar os resultados, como é que funciona no tráfego pago? Porque eu acredito que, beleza, para o pessoal que compra, né, o tráfego pago, eles podem ou não ver resultado ali a curto prazo e meio que dizer assim, às vezes nem foi o tráfego pago, mas ele pode dizer, meu negócio aumentou aqui, o faturamento. Mas eu acredito que por trás disso, né, vocês, dentro da empresa de vocês vão fazer a mensuração mensal, até para apresentar um relatório anual, mensal, semestral, para o cliente, para dizer, aqui, ó, a diferença aqui. E além disso, que eu queria entender, é que uma das coisas que antes eu me apegava muito, era que para você vender muito pela internet, você tinha que ter muitos seguidores nas suas redes sociais. E hoje eu percebo que não é tão verdade. Mas eu queria saber qual a importância também. Aí você pode primeiro responder a questão métricas, né? Das métricas. Depois eu queria saber essa do resultado através de seguidores. Eu sempre falo para o nosso cliente que quando a gente está fechando parceria de fato, que a gente não vai se atentar muito com o cliente sobre as métricas secundárias. Porque o que importa no final das contas é vender. Sim. Entende? E o nosso papel é trazer lead em potencial e também converter junto com o cliente. Nessas métricas secundárias que eu falo, aí está incluso o alcance, custo por clique, custo por mensagem iniciada, seja custo por compra dentro do site, e etc. Eu sempre falo para o cliente a métrica principal. X quantidade de leads, né, que são os possíveis clientes, e isso gerou quanto em venda? Trouxemos 200 pessoas, mas converteu quantas? Por quê? Como a gente tem todo um ecossistema hoje dentro da empresa, de uma ponta a outra, desde captar o cliente até converter ele, que é o treinamento, a gente também faz o acompanhamento disso para poder entender onde é o gargalo do projeto, entende? Tanto é que, a partir do momento que a gente chega e apresenta o relatório mensal, a gente conversa muito mais sobre venda do que as outras métricas secundárias. Tem clientes que gostam de ver, mas eu alcancei quantas pessoas, etc. Aí a gente apresenta junto com o relatório ali que a gente acaba apresentando para ele mensalmente, e semanalmente, a gente toda segunda-feira mandamos os relatórios para os nossos clientes, onde eles vão conseguir analisar valor de investimento, captação, e o vendedor dentro do grupo que a gente cria no WhatsApp, ele fala se está fluindo, se está saindo venda, se o cliente está chegando na loja, que acontece bastante, do cliente vê o anúncio, nem manda mensagem, nem nada, isso aqui não, chegou ali na loja e diz, aí a gente coloca uma pesquisa de balcão, a gente manda os nossos clientes fazer isso. Todo cliente que chega na loja, você pergunta, você conheceu a loja da onde? Para metrificar. Até para entender, né, se aquele investimento está fluindo, né, como que ele se tornou conhecido, né, importante.
Quando é uma loja, de fato, aí precisa fazer isso, né? Na verdade, não é uma loja, todo tipo de serviço. E é como você falou, né? As formas, né, de atender o cliente também são muito importantes, né? Porque, tipo assim, a região da gente aqui, o rádio ainda é muito forte, entendeu? Tipo assim, hoje eu vi, por exemplo, umas promoções, tipo, eu nem escuto rádio, mas meu pai ouve. Então, meu pai tava com o rádio ligado desde 6 horas da manhã. E a primeira coisa que ele me falou hoje foi que tinha uma promoção no mercado tal aqui que anunciou na rádio. Então, Tá tipo assim, eu digo, duvida que lá não vai estar lotado. Vai estar lotado por conta de uma promoção que passou na rádio. Entendeu? Então, Exato. tipo assim, as métricas, a forma de você divulgar as suas ofertas, ela surte muito efeito. Talvez a rede social não fosse tão forte para esse caso. Talvez, né? Mas o público-alvo que eles estão querendo alcançar, eles estão no rádio de manhã. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, tem essa questão, né? É por isso que a gente faz todo um estudo sobre o público-alvo e trajetória de compra do público, antes de iniciar qualquer projeto. E nesses detalhes, a gente vai identificando. Tá, beleza. Faz mais sentido a gente realmente trabalhar Google Meta ou um marketing tradicional, nesse caso? A gente tem cliente aqui na cidade que ele utiliza investe mais no marketing tradicional do que no marketing digital, que é a gente. Por quê? No marketing tradicional ele acaba tendo muito mais resultado nesse sentido. Por conta que o público dele ainda está ali, escutando uma radiola, está vendo programa local e tudo mais. A gente fala muito isso quando é cliente público-alvo de interior. O público-alvo de interior e tem uma certa idade mais avançada, eles acabam fazendo isso que acabou fazendo com você. Vai escutar, vai perguntar para o filho, se não tiver o filho, vai perguntar para alguém. Pode ter certeza que ele vai perguntar para a prima, para a tia, alguém que tenha um conhecimento maior, ou vai falar. Verdade. Ricardo, eu tenho mais uma dúvida. Nessa sua relação com clientes, assim, você recebe feedback, né, da proporção que tomou investir nessa área, né, estratégica de vendas? Eu penso, por outro lado, também a parte da estratégia de venda. A internet está para todo mundo, o digital está para todo mundo, mas às vezes a pessoa não está preparada para o digital, né? Por exemplo, eu tenho serviços dentro do escritório que eu enxergo com uma certa... Há uma necessidade de mercado, mas também eu preciso avaliar se eu estou preparada para atender isso, porque pode gerar uma demanda que eu não consiga atender. Eu imagino até o seguinte cenário, quando tem uma lanchonete que não é tão conhecida, mas um influencer vai lá e divulga e de repente ele recebe uma sobrecarga de pedidos que ele não consegue atender. E não consegue, se não tiver estratégia, ele também, daquele dia em diante, ele não consegue se estruturar para atender aquela demanda. Então, nesse convívio que você tem, os feedbacks que você tem tido, imagino que são positivos, né? E também nos serviços que você oferece, existe essa parte estratégica também sobre ensinar como vender, porque às vezes o pessoal divulga, há o tráfego, há a entrega do conteúdo, mas aí o estabelecimento não está preparado para receber. Eu já passei experiência pessoal e de repente ver um conteúdo muito bom, era algo que eu queria consumir, mas a experiência local não foi boa. Então, entregava um serviço na internet, mas quando levou para a prática, eles não estavam preparados e não mostraram o mesmo valor do que eu vi na internet. Aí, nesses seus serviços, né? Tem a oferta também do preparo para a venda, porque às vezes você vai alavancar o pessoal e o pessoal do outro lado não se prepara, né? Para sustentar isso, né? Um fato curioso sobre justamente essa questão de, tipo, pode ser que dê muito bom e não consiga suportar. Teve essa semana, foi semana passada, teve uma mulher que tem uma loja de roupa feminina que, na hora do show, jogou um dos vestidos exclusivos dela para uma cantora. Não vou falar o nome da cantora, porque eu não lembro o nome, é Simone Simaria, acho que é um nome assim. E daí, ela vestiu o vestido que a mulher jogou no palco. Aí ela disse, eita, que vestido lindo, não sei o que, não sei o que. Aí deu um feedback positivo da loja, do vestido. Pensar que não, a cantora levou o vestido para casa e fez um ensaio fotográfico com aquele vestido que ela entregou ali para ela na hora do show e colocou a arroba da loja da menina lá. Só que ela não tinha nenhum tipo de preparo para suportar a quantidade de pessoas que entraram ali dentro do WhatsApp dela. Tanto é que o WhatsApp dela não tem também nenhum tipo de sistema de atendimento
ágil, né? Que atualmente você consegue deixar áudios gravados e com um clique você mandar um áudio pronto para aquela pessoa e o áudio parece que a menina mandou na mesma hora. Uhum. Mas, enfim, ela não tinha nada disso. Daí entra justamente esse detalhe, né? Teve muita demanda, porém, ela não estava preparada para essa demanda. Aí, nesses pontos aí é que a pessoa, às vezes, acaba se prejudicando. Exato. Daí, fechando o fato curioso, aí voltando à questão se a gente dá esse suporte de fato, a gente dá sim, tanto é que como eu disse, antes de iniciar o projeto, a gente vai entender o funil de venda atual do cliente, o que ele faz, né? Por exemplo, a gente pegou um projeto recente que ele vende muito bem fisicamente. Online, ele disse que rodava, que vendia alguma coisinha, assim, pouca, porém o funil de venda dele, assim, horrível. Link na bio, por exemplo, é algo, assim, básico, mas que várias pessoas acabam ali deixando de lado, mas que causa total diferença. A gente foi olhar o link da bio, o link da bio estava com o link quebrado, né, que é sem dar andamento, que é o primeiro ponto ali de erro. A gente foi fazer, durante certos períodos, a gente faz o cliente fantasma. A gente pega uma pessoa da nossa equipe, manda a mensagem para o vendedor e simula uma compra, né? Para ver como é que está sendo o atendimento. Sim. E daí a gente vai identificando ali, de fato, o que ele vem fazendo, se faz sentido ou não. Aí nisso a gente acaba ajudando ali ele a performar. Para se caso surgir essa demanda maior, ele acaba também ali suportando, né? De fato. Aí a gente acaba ajudando nesse sentido. Isso é bom. Saber que... e Sim. saber que, assim, estão preocupados realmente em melhorar. Às vezes a gente vê muito impulsionamento, muita divulgação, porque a ideia principal, se não tiver preparo, se não tiver uma estratégia, um plano de estratégia mesmo, a ideia é que ele quer vender. Uhum. Ele quer vender, mas às vezes não se prepara. E é importante não haver só a primeira venda. É importante conquistar o cliente para que ele venha consumir, né, mais produtos. Então, a experiência também em loja conta muito, né, para não vender só aquela peça e depois você não conseguir fidelizar, né, o cliente para que venha consumir um novo produto. Então, Luiz. Voltando à minha pergunta, que eu estendi ela um pouco, aí não deu para você responder ela 100%, aí eu queria saber sobre a importância de ter muitos seguidores para rede social. Verdade. Porque é uma curiosidade que eu tenho. Antigamente eu achava que o resultado ele vinha só através de números. Tipo, se a pessoa... Tanto é que, na verdade, acontece muito o oposto do que você falou. Eu já vi... Eu tenho colegas que têm lojas virtuais, até físicas mesmo, e já pagou blogueiras para fazer campanhas e não deu resultado nenhum. Então, tipo assim, só números às vezes não traz o resultado, entendeu? Exato. Aí, assim, uma das dúvidas que eu tenho é essa questão de numeral. seguidores e tudo mais. Até interessante a sua pergunta, por conta que ontem eu estava montando um roteiro que eu vou estar fazendo lá no programa da OPS. E um dos assuntos é justamente isso. Existe a Ana, que tem 10 mil seguidores e publica todos os dias, faz conteúdo, dancinha, viraliza com as dancinhas. E tem o Pedro, que tem seus 3 mil seguidores, porém o conteúdo dele é denso, entrega valor e dicas. Todos os dois são de segmento de moda, certo? Porém a Ana tem mais seguidores do que o Pedro. Porém o Pedro ele vai vender mais do que a Ana. Por quê? Ele acaba entregando mais valor para o cliente. Ele acaba trazendo mais conexão com o cliente. A Ana não. A Ana está tentando viralizar a todo custo, entende? Mas existe o viralizar bom e o viralizar ruim. Por quê? Acontece de você viralizar e o público que começa a lhe seguir não é o seu público comprador. Aí não vai trazer resultado. Exatamente. Enquanto o Pedro ele está ali entregando conteúdo para um grupo de pessoas seletas, digamos assim, que realmente compra dele. O meu perfil hoje é um exemplo disso. Eu conheço profissionais da mesma área que tem seus 20 mil seguidores e etc, porém não tem a estrutura que a gente tem. E eu só tenho 2 mil seguidores. Porém, todo mundo que me segue, tirando ali os amigos e familiares, todo o restante é dono de empresa. Entende? Nisso, eu tenho um ecossistema ali que se eu ofertar alguma coisa, pelo menos 1 ou 2 vai ter interesse de comprar. Né? Por conta de ticket, a quantidade é menor. Mas dependendo do serviço,
É basicamente essa lógica. Antigamente tinha muito disso, né? Sim. Você tinha muito seguidor ali, você tinha mais credibilidade e tudo mais. Mas também ninguém sabia ainda sobre como olhar se era seguidor comprador ou não, né? Hoje em dia é muito fácil. É só chegar em qualquer perfil, pesquisar lá a palavra Mohamed. Você vai ver que tem um monte de árabe lá que ninguém Exatamente. conhece. E Isso. sem contar o engajamento, né? Que você vai ver, às vezes tem duas Engajamento. curtidas numa página com 10 mil seguidores. Não tem sentido. Exatamente. Não tem sentido nenhum, né? O próprio engajamento, de fato, também conta bastante. Agora, o grande ponto assim que eu vejo na produção de conteúdo é realmente produzir um conteúdo que conecte com o seu público-alvo, de fato, e tem um grande problema, de forma geral, de fato, para todo mundo, é que, às vezes, a gente não sabe com quem conversar no nosso Instagram. Sim. Eu tinha, na realidade, muito essa dúvida. Pô, meu conteúdo vai ser para quem? Vai ser para gestor de tráfego ou vai ser para empresário? Isso precisa ser definido. No meu caso, não tem como andar em conjunto os dois, por conta da muito de conflito um com o outro, no final das contas. Porque vocês donos de negócio, prestadores de serviços, donos de empresa, vai querer saber se a empresa do Ricardo tem resultado, sim ou não. É isso que vocês querem saber. E a forma de entrega. Se olharem meu Instagram hoje, é um ecossistema de feedback. Por quê? Os nossos clientes, eles mandam vídeos ali falando do nosso serviço e a gente tem esqueci a palavra, autoridade não. Tem a permissão de poder publicar o vídeo, entende? Aí, se entrar no meu Instagram hoje, vai ter conteúdo falando sobre empresas e tudo mais. Tanto é que eu iniciei hoje não, semana retrasada, um estilo de conteúdo que é estudando cases brasileiras e internacionais que deram certo. Por exemplo, Localiza, falando nacional, né? Localiza, Chili Beans, iFood. Tem até uma de carro, né? Que é bem BlaBlaCar, se eu não me engano. Tem a BlaBlaCar também. Tem umas que, tipo assim, são... Boa, virou um nível... vou fazer do BlaBlaCar. Já virou um nível maior do que esperado, né? Exato. E assim, respondendo a sua pergunta, atualmente não precisa ter centenas, milhares de seguidores para realmente acabar vendendo bem a internet. É realmente ter o público correto dentro do Instagram. Então isso aí, beleza. Ele chegou no outro ponto que eu queria também, que é o seguinte, beleza, a gente já sabe que tem que ter o público correto. E para a gente saber qual é o público correto, como é que a gente você vai, por exemplo, você está conversando ali com alguém que pode ser seu provável cliente. Aí ele quer fazer o tráfego pago. Então você analisa o perfil dele e você vê que está faltando algo. Aí como é que você vai passar para o cliente essa necessidade dele alterar o conteúdo dele ou mudar a forma que ele está, o segmento? Se ele está mirando em cliente A, mas ele está com conteúdo para cliente B e C. Então o que é que ele faz? O que é que você indica para ele melhorar isso? Cara, se ele quiser vender, aí a primeira pergunta que eu faço é: você está vendendo no seu Instagram? Aí, bora lá. A grande maioria das vezes não. E se vende é bem pouquinho. Ou seja, precisa mudar alguma coisa, né? Porque você não quer continuar com o mesmo resultado. Tem até uma frase do Albert Einstein, que é: se você faz a mesma coisa esperando um resultado diferente, você é um louco. É tipo isso. Se você faz a mesma coisa e não tem um resultado diferente, não tem um certo resultado, como é que você vai ter um resultado aplicando a mesma coisa? Precisa mudar. Alguma coisa tem que mudar, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Se ele responder que está vendendo, aí beleza. Aí a gente vai perguntar o seguinte: qual é o público que compra de você no Instagram? Aí vai responder. Aí com essa breve anamnese, aí a gente vai identificar se continua com o conteúdo que já existe, sim ou não. Se já vende e vende com constância, precisa melhorar o que já está sendo feito. Agora, se não vende e ele precisa mudar, aí precisa realmente mudar de fato todo a estratégia de fato. Até mesmo aí entra, voltando a algumas casas, que é entender o ciclo de compra do cliente, onde está o cliente, entende? Tudo isso precisa ser feito antes. Aí, lembrando agora do nosso amigo Felipe, que não veio hoje, mas tinha uma pergunta que ele sempre faz, Sim. que é:
você, como um empreendedor no mercado nacional, né, aqui na região Nordeste, né, como é que você vê a questão tributária, a questão realmente voltada para a questão empresarial? Quais são as dificuldades que você vê no mercado como empreendedor? Assim, você fala no âmbito Geral, no geral, de fato. tributário, do negócio, de obter clientes. Quais são as dificuldades que você encontra? Digamos assim, porque hoje a gente atende nível nacional, né? E internacional. Graças a Deus a gente não tem uma certa barreira de localização, né? Basicamente. Tudo que a gente faz, a gente aplica na nossa empresa. Não é aquela história, né? Espeto de Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso. A gente roda campanhas para captar cliente. Vocês também se vendem, né? Exatamente. Vocês compram o próprio produto. Porque como é que eu vou gerar demanda para uma empresa sem estar gerando demanda para a minha própria empresa? Não faz sentido, né? É vendendo uma coisa que eu não faço. Daí a gente, digamos assim, nesse âmbito de dificuldades, falar local. Eu vejo que o empresário, falando de Arapiraca, até que veio abrindo a mente para o nosso serviço. Até que tá realmente, preciso fazer alguma coisa aqui na minha rede social que eu tô vendo que a coisa tá ficando preta. Aí tá buscando soluções. Vem dando uma melhoria. Em comparação com a Maceió, digamos assim, eu sempre faço essa comparação. Eu vejo que Arapiraca, ela tem um ano a menos do que Maceió. Maceió sempre está um ano a mais, entende? É basicamente essa lógica. Ano passado, o pessoal de Maceió, que vinha procurando bastante. Agora é o pessoal de Arapiraca que vem buscando bastante. Tem esse tempo. Agora, a nível Brasil, público de fora, Santa Catarina, São Paulo, o pessoal de São Paulo é muito acelerado, Rio de Janeiro, Goiás, é um pessoal que realmente tem uma mente muito mais aberta, digamos assim, para o nosso serviço hoje. E, basicamente, a dificuldade regional é de fazer isso aqui que a gente está fazendo, educar ele. E falar que não é só o turbinar do Instagram. Sim. Senão ele não vai entender que aquilo ali realmente pode surtir um efeito, mas não é igual ao tráfego pago, né? Exato, velho. Só para você ter ideia, tem um cliente que vai completar uns 2 anos. Aí entra a questão estratégica. Essa estratégia até foi eu que montei, porque eu nunca vi ninguém fazendo. Basicamente, teve um certo dia que eu fui na avenida e saí olhando assim, as clínicas, né? E saí anotando no meu celular os arrobas de todas as clínicas. Daí voltei para o escritório e coloquei a seguinte caixinha de perguntas. Coloque o seu nicho que eu darei a minha estratégia. E peguei os arrobas de todo mundo, marquei todo mundo nesses stories e joguei pro lado, né? Pra ninguém ver que estava sendo marcado, né? Nisso, acabei fechando 3 clientes nesse dia, e até hoje eu faço isso. Isso eu fiz tem 2 anos. E esse cliente que acabou fechando nesse dia, ele fazia isso aí, questão de turbinar. Ele colocava 3 pau mês no botãozinho, pra você ter ideia. E não tinha o mesmo resultado, né? Exatamente, velho. E tem muitos empresários hoje, estava conversando com uma esses dias, que ela disse, eu faço o turbinar aqui e coloco R$800 em turbinar. Qual a diferença? Qual a diferença do turbinar para realmente o tráfego e estratégia? Que no turbinar, ele promete o quê? Alcance. Ele vai lhe dar alcance, vai fazer com que o seu anúncio ele vai chegar a mais pessoas. Só que quando você vai para o Meta, para outra plataforma, tem outros objetivos. Aí nesses objetivos tem alcance, cliques, buscar pessoas clicadoras e tem campanhas de venda. Aí você vai procurar o cliente que quer comprar. Mais segmentado, né? Exatamente. Essa é a diferença. Que no Instagram, em poucos passos, o empresário acaba turbinando, né? E no final das contas, todo mundo sabe que o Instagram é uma plataforma capitalista. Ele quer dinheiro. E eu acho assim, né, que na verdade essa questão do turbinar, como você falou, né, de impulsionar as publicações e tal, eles realmente ajudam no alcance, mas talvez não são tão eficazes para os filtros de venda. E já o tráfego pago, eu acho que ele já vai direcionar para um público mais nichado, né, a galera que está procurando aquilo mesmo. E talvez até o pessoal busca o turbinar pela facilidade. Porque não precisa pagar um profissional para fazer por você. Exato. Ele mesmo faz aquilo ali. Ele mesmo bota o público que ele quer, a faixa etária que ele quer.
se ele quer homem, mulher, de qual idade até qual idade, as regiões. Só que, assim, muitas vezes só vai trazer curiosos. Muitos leads falsos, né? Não sei por que atrai tantos leads fakes, né? Até hoje eu não entendo por que Os leads acontece isso. que chega e não dá andamento mais na vida. Não, Né? fake mesmo. Você percebe que são fake mesmo. Eu já fui usuário do Turbinar. Mas larguei Usuário esse aí, vício aí. Já larguei esse vício aí. Tratou, foi. Foi. Me curei desse vício. Mas assim, tipo, realmente, de fato, pegando o gancho do que você falou, eu percebia que não era um público muito do que eu estava procurando. Só Uhum. atraía visualizações, mas não atraía muitos leads. Exato. Existe a maneira correta de usar o turbinar. Eu não estou falando que é para esquecer. Sim, não, eu sei, realmente. Digamos assim. Lá no turbinar tem a opção de mandar mensagem, né? Também. Quero que você mande, as pessoas cliquem e mandem mensagem. A campanha de turbinar é alcance. A gente já fez diversos testes. Também no Meta, ali no gerenciador, tem a campanha de alcance, igual do turbinar. Só que a campanha para dar mais alcance, a gente equiparou. A do turbinar, ela é melhor do que a do Meta, para você ter ideia. Para alcance, né? Para alcance, alcançar pessoas. O que isso ajuda no final das contas? Aí entra a questão de estratégia, né? Sim. A gente usa para ganhar seguidores. É uma ótima campanha para ganhar seguidores, ter visibilidade, porém não é uma campanha para venda. Aí o que entra no Meta? Você vai pegar todas as pessoas que o Turbinar alcançou e jogar uma campanha de venda, de oferta em cima dessas pessoas, certo? Aí você está trabalhando toda uma estratégia no final das contas, utilizando Você está mesclando ali as estratégias. No né? fim, se complementam, Se né? Os complementam. dois tipos de serviço se complementam. Um entrega mais, vai alcançar um público maior, vai divulgar quem é você, vai mostrar você a mais pessoas, e o outro vai lá agora fazer a venda. A venda, né? justamente. Exatamente. É todo um conjunto. Precisa ser E feito. quando o pessoal fala muito referente àquela questão do... Eu vejo muito quem trabalha com tráfego pago e questão, principalmente marketing, falar assim, não, a gente tem que colocar tanto no Facebook. O que significa isso? Tem que colocar um valor ali para divulgar no Facebook, tipo, que é muito importante. E eu não vi você ainda falando do Facebook, eu não sei se é porque quando você falar a Quando fala meta, já tudo. inclui, né? É tudo, é. Já inclui o Facebook. Aí, tipo assim, então essa é a importância, porque eu pensava assim, mas o Facebook é algo tão obsoleto hoje em dia, a gente tá usando mais o Instagram. E, tipo, Mas para vendas, né, ainda é o funil, né? Exatamente. Eu olho mais o Facebook que o Instagram. Eu nem tenho instalado mais. Eu sou do tempo do Facebook. Juliana é uma prova viva dessa. Eu só uso aquela parte do marketplace, tá ligado? Eu também só uso aquilo. Só uso tá aquilo. certo. Só uso aquilo. Se Entendi. falar comigo, Acho vai que morrer lá e não vai revela a ver. idade de qualquer um, né? Eu uso mais o Facebook. Aí entra a questão, né? Mas aí, se for por idade, eu também peguei o Orkut, peguei o chat do UOL, Essa atualizou, né? Que a Juliana ficou. o MSI. O Facebook, tava até numa reunião com um cliente ontem falando sobre isso. A gente tava equiparando, né? Aí entra a questão também do valor mensal. Ele investiu R$ 1.500, de forma geral, mês, em tráfego. Só que a gente dividiu R$500 para o Facebook e 1.000 para o Facebook. R$500 para o Instagram e 1.000 para o Facebook. Porque nos meses anteriores, o Facebook ele trazia mais leads do que o Instagram. E convertia também. Tem esse detalhe, né? Não adianta nada também trazer mais leads de uma, porém está convertendo. Aí a gente identificou que os leads do Facebook convertia mais do que o do Instagram. Aí, mês passado, a gente fez esse certo teste. Aí entra esse fato curioso. É uma plataforma, uma rede social que todo mundo, assim, a grande maioria, né? Esqueceu, porém tem um certo público lá dentro também que faz muito sentido. Até o cara falou. É uma loja, o nicho dele é loja de produto de estética automotiva, que é para limpar os produtos para limpar carro e tudo mais. Eles vai, de vez em quando chega com um senhorzinho aqui que diz que viu a nossa loja aqui no Facebook e veio aqui comprar. Aí normalmente é isso que acontece. Quem compra tá lá, né? Quem tem o Exatamente. poder de compra tá lá. Aí assim, só para finalizar, no caso dele, que acontece bastante. Eu no marketplace, o que eu vou ver? Tipo carro, alguma coisa do tipo, né? Sim. Aí, pensar que não, acontece bastante isso. O homem vai lá procurar um carro, pensar que não tá lá um produto do cara aplicando no carro para deixar o plástico preto, uma coisa do tipo.
Ou seja, apesar da tecnologia nova, de repente hoje o Instagram, né, ser mais visualizado, de certa forma, todos os modos de mídia ainda são acessíveis. O rádio, no exemplo que o Luiz deu, né? O rádio é acessível hoje ainda. Então, a importância de definir a estratégia certa do público-alvo. Exatamente. Né, para não investir, de repente, muito no rádio e não trazer o alcance que se precisa. Somente uma análise estratégica é que vai conseguir definir. Mas a gente enxerga hoje que todos os meios de divulgação, né, de certa forma, ainda estão ativos. Né? Vai trazer um público específico, mas todos eles ainda são úteis e estão ativos. Tem um que, na minha visão, hoje em dia, ele não é tão efetivo, que é a panfletagem. Assim, na minha opinião, hoje, panfletagem não faz sentido. Eu, assim, acredito fielmente nisso. Tanto é que quando a gente conversa com nossos clientes, eles sempre falam, vou fazer uma panfletagem no centro, vou fazer uma panfletagem ali. Aí pode ser que funcione, mas se você for equiparar o valor de investimento que você vai fazer ali em material e pessoas para entregar. Exatamente, faz mais sentido você investir em outro a pessoa, canal. Às vezes, está andando na rua, eu confesso que eu pego por educação, mas assim, não dá nem para parar para ler. E de repente, uma coisa no celular, eu paro meio-dia para almoçar, vou dar uma olhada, de repente, olha, né? Um outro momento vou assistir TV, dou uma olhadinha, quer dizer, tá ali ao alcance, né? E um panfleto a gente coloca na bolsa e nem volta a olhar mais ele. Se for aqueles panfletos de seguro que o pessoal bota no freezer do carro, me dá até raiva. Aí é que eu não olho mesmo. Às vezes eu nem tiro, ele voa sozinho e, quer dizer, não alcançou, não atingiu o objetivo, né? Bem incomoda. Nesse segmento, teve só uma campanha que eu vi, nem lembro qual foi a empresa que fez, é uma empresa grande, assim, nível nacional, que eles, ao invés de dar o panfleto tradicional, eles fizeram uma nota, né? Realmente a nota de R$50, de R$100. Aí as pessoas entregavam, só que quando abria era um panfleto ali dentro. Ali obrigou. Conseguiu. Uma propaganda legal. O pessoal, até a questão dos cartões mesmo, o pessoal tá usando muito digital hoje em dia, né? Velho. Tipo assim, aí até demorei a entender como funcionava um pouco, mas porque pra mim o cartão ele ainda é legal, o cartãozinho, né? Cartão de visita. Mas o pessoal hoje em dia utiliza muito digital, que você faz só um ali. Aí tá aqui, não, pega meu cartão. Você já joga ali, dá uma lida ali no código e já era. Vocês sabem do compartilhamento do iPhone? De qual deles? De contato? Não, qual deles? Assim, ó. Pega aí o teu iPhone. Fazer se você... Vai me hackear, cara. Não, vou não. Coloca aí, ó. Se você fizer assim, ó, vê se vai, né? É o AirDrop. O AirDrop? Só que... Aí, bora lá, vou lhe falar. Deixa eu ligar o Bluetooth. Eu tinha que estar com o Bluetooth ligado. Essa daí é nova pra mim. Sim, vai. Velho. Dizendo da Juliana que é mais novo. É nada. O meu tá ligado, o meu Bluetooth tá ligado. Sabe qual é, né? De compartilhar o contato e tudo mais. Você junta, aí ele já passa o contato. Passa o contato. Nunca que eu soubesse. Mas como que ele vai saber? Tipo, o telefone já identifica que vai passar o meu próprio contato. Isso, exato. O seu contato, no caso. Exatamente. Eu vou olhar no YouTube aí, o tutorial tipo depois. Puxando o gancho do cartãozinho de visita, né? Eu fui em uma loja, aí eu perguntei se tinha tal equipamento, que eu queria uma câmera. Aí o vendedor disse, vai chegar semana que vem, mas passa seu contato aí pra eu mandar pra você. Aí eu já ia puxar o celular pra olhar, eu ia falar o meu número. Ele disse, não, pô, puxa o teu celular do bolso. Aí ele fez esse esquema. Encosta e vai. Já tá além, me senti um homem das cavernas. Eu já disse, cara, vai ter muita coisa que a gente ainda não sabe, não. O mundo digital mas o cartãozinho de visitas, assim, eu mesmo até sobre a questão do mundo digital, né, a gente falando assim. E até eu estava comentando antes mesmo com a Juliana, questões aqui de inteligência artificial, né? Sim, boa. A questão da inteligência artificial para o tráfego pago faz diferença? Com certeza, mano. A gente tá com um projeto, esse mesmo projeto do funil, que tava com o link quebrado e tudo mais. A gente hoje, como eu falo, é estratégia digital, nem só tráfego. Tráfego para a ponta do iceberg. A ponta, exato. Que a gente implementou nessa loja. É uma loja que tem mais de 50 lojas em Recife, uma marca no caso. E daí, a gente identificou que a maioria das compras acontecia à noite. O pessoal mandava mensagem à noite. Só que não tinha ninguém para atender. Mandava aquela mensagem padrão e respondia no outro dia.
Só que quem está querendo comprar, quer comprar naquela hora, ou pelo menos ser atendido realmente. Inteligência artificial. Hoje, Sim. a gente entrega para o nosso cliente um IA que acaba atendendo a pessoa. Você chegar e mandar mensagem para ela, ela vai mandar lá bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, e vai dar andamento na conversa como se realmente fosse uma pessoa ali. Aconteceu vários casos onde a pessoa finalizou a compra e achou que estava sendo atendido Por uma pessoa. uma pessoa. A gente consegue deixar programada a IA para mandar áudio também. Por exemplo, eu deixo o meu áudio programado lá, você faz qualquer pergunta, a gente já deixa ela toda fomentada com o conteúdo, e ela vai lá e responde como se fosse eu ali do outro lado. Entende? A IA, aí tipo, puxando esse gancho, tem muitos clientes que chegam de madrugada querendo comprar, só que ninguém está ali de prontidão, porém, no caso da IA, ela vai lá, A manda ferramenta vai lá e vende. E é diferente daqueles bots, que você manda mensagem aí, dá um Escolha delay, um ou dois. 2, 3, 4, 5, Não. é diferente, né? Já está muito mais evoluído, né? Porque esses bots, eles são meio chatinhos. E a maioria dá defeito quando você vai falar, dá um delay, dá um probleminha. Aí às vezes manda para um link, aí você tem que preencher um formulário, dependendo da situação. Isso. Ou você fica ali vagando horas e horas. E tipo, do jeito que você falou aí, dá a entender que realmente o negócio funciona. Se você pedir para ela mandar, por exemplo, nesse caso, loja de imóveis. Você com certeza já viu um móvel que você quer comprar, né? Aí você vai, sei lá, painel ripado. Eu quero ver os painéis ripados que você tem disponível. Aí vai falar, show de bola, só um momento. Aí vai buscar lá no banco de dados os painéis que estão disponíveis e já vai mandar para a pessoa. Aí pega e manda ali os móveis disponíveis, entende? Isso é um exemplo. Quero ver um vídeo. Aí a gente já deixa a ferramenta fomentada com os vídeos também. Ela pega e manda vídeo, entende? Ou seja, ela vende sozinha. A ferramenta faz a venda. Essa é a importância, né, de ter um WhatsApp meio compartilhado ali para a empresa, né? Porque, tipo, se o WhatsApp em si, ele é só o do próprio dono da empresa, fica limitado, exatamente. A gente utiliza hoje, a gente entrega para o nosso cliente uma plataforma chamada Como, que é basicamente um WhatsApp, um sistema, onde vai ter os WhatsApps de todo mundo integrado em um único WhatsApp, no final das contas. E com isso, você consegue visualizar todas as conversas de todos os vendedores. Aí você tem a questão do CRM lá, que é para ter o controle dos leads, faturamento de cada vendedor, e etc. Nesse caso, já puxando para uma escala muito maior, esse cara ele tem 50 lojas. Imagina aí quantas pessoas, infelizmente, pode perder o emprego por conta da IA. Entende? Verdade. São bastantes aí, bastantes vendedores. É verdade. Aí tem até pra gente fechar esse assunto, assim, tem até uma pergunta que todo mundo faz. Será que a IA vai substituir as diversas profissões que existem no mundo? Eu penso assim, é a pessoa que deve se adaptar à IA. Por quê? Se a gente for equiparar, antigamente existiam os escribas, né? Escrevia ali à mão e tudo mais. Daí chegou a máquina de digitar, né? Aquela máquina antiga. Os escribas que não se adaptaram à máquina ficaram para trás. E os que se adaptaram, continuaram. Depois da máquina de escrever, surgiu o computador. Daí, as pessoas que se adaptaram ao computador continuaram ali. E assim vai ser, aí puxando a comparação, é a IA. Sim. Existe hoje o cara lá que produz copy, né, de roteiro de vídeo. Esse cara ele vai sumir porque existe hoje ChatGPT que você monta lá e já traz o roteiro pronto. O que esse cara que cria roteiro deve fazer é se adaptar à ferramenta e se especializar naquilo, para entregar um roteiro muito melhor. Quer falar? Show. Acho que a gente já está chegando próximo do fim, né? O horário já tá batendo aqui. E assim, Ricardo, uma coisa que a gente gostaria de saber de você é que, antes das suas considerações finais, você desse uma dica, né, para os empreendedores, para que aqueles que não ainda aderiram à questão do tráfego pago, principalmente, o que é que você dê uma dica para eles se motivarem a aderir, até porque é algo que eu acredito que só traz vantagens, né? Realmente é um investimento, não é um custo. Com certeza. Então, gostaria que você deixasse assim
uma dica bem legal para eles, se depois pudesse fazer suas considerações finais. Show de bola. A primeira dica que eu posso dar é o seguinte: procure realmente pessoas profissionais que são capacitados. Hoje em dia, infelizmente, a nossa profissão tem uma barreira de entrada muito pequena, né? É diferente de um juiz. O juiz tem que estudar lá diversos anos para poder entrar no nosso serviço, para entrar no serviço dele, para fazer a prestação e tudo mais, a profissão. No nosso caso, não. No nosso caso, qualquer pessoa, digamos assim, coloca o arroba lá e já se denominou um gestor, um especialista. Faz perguntas para o profissional e vê se realmente ele é bom. Primeiro ponto. Segundo ponto é, cara, se hoje em dia eu vejo assim, a empresa que quer vender, ela na internet, ela precisa realmente estar posicionada. Quem não se posiciona atualmente realmente está fora do mercado. E basicamente o profissional, o dono de empresa, tenha consciência que também não é do dia para a noite. O negócio não vai girar daqui uma semana. É todo um trabalho constante, no final das contas. Uhum. Sim. Fechou, então. Perfeito. Eu quero agradecer, Ricardo, né, por essa experiência, foi muito bom. Eu tinha muita dúvida, pra você ter ideia, a ideia que eu tinha de tráfego pago, hoje ela foi aprimorada, né? Entendi muito bem que vai muito além disso, né? Isso é só uma ponta. Tem a questão estratégica e também o retorno que isso traz. Agora eu compreendi perfeitamente. Quero agradecer, viu, pela sua presença. Foi útil demais para a gente. É um serviço também consumível pela gente. E foi muito bom você trazer esse conteúdo aqui. Ah, perfeito. E vamos marcar mais vezes. Com certeza. Luiz. Eu também queria agradecer a presença do Ricardo aqui. E, tipo, foi muito esclarecedor. Antes mesmo de começar, a gente já estava conversando aqui. E eu falando, né, que tinha bastante dúvidas, porque na teoria eu entendia, mas na prática eu não entendia. Então, assim, hoje eu consigo ver mais importância ainda do que eu já via, né? É algo assim que realmente é algo consumível por todo mundo. Todos os grupos de empresas, todos os segmentos, é algo que realmente se prepare e faça a adesão ali do serviço, porque vale a pena realmente. Com certeza. E eu enxergo assim, o serviço da contabilidade, assim, se for trabalhar um conjunto, é como se fosse uma consultoria no final das contas, né? É até interessante, não sei se vocês fazem isso, aderirem para a empresa de vocês como um leque até de um outro tipo de serviços. Porque se a empresa está crescendo, logicamente vocês também acabam ali se beneficiando com isso. E o serviço hoje, digamos assim, que a gente presta de crescimento, no final das contas, ajuda todo mundo. Né? Sim. Cresce todo mundo junto. É verdade. Fechamos por aqui? Show. Só para mim finalizar, Pode finalizar. @oricardo.js. Vou seguir aqui, lá. Viu? Já vou seguir já. Dá uma olhadinha lá que o meu perfil hoje, se eu chego para um dono de empresa, eu falo o seguinte: abre o meu Instagram aí, velho. Aí ele vai abrir. Aí ele vai ver lá que tem dezenas de outros donos de empresa falando da minha empresa. Isso aí já traz a credibilidade total. Show. Fechado, então. Fechamos.